Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, vamos continuar o livro que começamos no episódio anterior. Nós vamos ler Ezequiel 5, 6, 7 e 8 e no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então fica com a gente até o final e abra sua Bíblia aí em Ezequiel 5. A navalha do julgamento de Deus. Agora, filho do homem, apanhe uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro para rapar a cabeça e a barba. Depois, tome uma balança de pesos e reparta o cabelo. Quando os dias do cerco da cidade chegarem ao fim, queime no fogo, dentro da cidade, 1/3 do cabelo. Pegue 1/3 e corte-o com a espada ao redor de toda a cidade e espalhe 1/3 ao vento, porque eu os perseguirei com a espada desembainhada. Mas apanhe poucas mechas de cabelo e esconda-as nas dobras da sua roupa. Destas ainda, pegue algumas e atire-as ao fogo, para que se queimem. Dali um fogo se espalhará por todos os israelitas. Assim diz o soberano Senhor. Esta é Jerusalém, que pus no meio dos povos, com nações ao seu redor. Contudo, na sua maldade, ela se revoltou contra as minhas ordenanças e os meus estatutos, mais do que os povos e as nações ao seu redor. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Portanto, assim diz o soberano Senhor: você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor, e não agiu segundo os meus estatutos, nem obedeceu às minhas ordenanças. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. Por isso, diz o soberano Senhor, eu estou contra você, Jerusalém, e executarei contra você o juízo à vista das nações. Por causa de todos os seus líderes detestáveis, farei com você o que nunca fiz e jamais voltarei a fazer. Por isso, entre vocês sucederá que os pais comerão os próprios filhos e os filhos comerão os pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos os seus sobreviventes. Por isso, tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, que por ter contaminado o meu santuário com todos os seus ídolos repugnantes e com todas as suas coisas detestáveis, eu mesmo a destruirei. Não olharei para você com piedade, nem a pouparei. 1/3 do seu povo morrerá de peste ou perecerá de fome dentro dos seus muros. 1/3 cairá a espada fora da cidade, e 1/3 dispersarei aos ventos e perseguirei com a espada em punho. Então a minha ira cessará, diminuirá a minha indignação contra eles, e serei vingado. Quando tiver esgotado a minha ira sobre eles, saberão que eu, o Senhor, falei segundo o meu zelo. Farei de você uma ruína e a tornarei desprezível entre as nações ao seu redor, à vista de todos quantos passarem por você. Você será objeto de desprezo e de escárnio, e servirá de advertência e de causa de pavor às nações ao redor, quando eu a castigar com ira, indignação e reprovação severa. Eu, o Senhor, falei. Quando eu atirar em você as minhas flechas mortais e destruidoras, as minhas flechas de fome atirarei para destruí-la. Aumentarei a sua fome e cortarei o seu sustento. Enviarei contra você a fome e animais selvagens, que acabarão com os seus filhos,
A peste e o derramamento de sangue a alcançarão, e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel 6. Profecia contra os montes de Israel. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra os montes de Israel. Profetize contra eles e diga: Ó montes de Israel, ouçam a palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano Senhor aos montes e às colinas, às ravinas e aos vales: Estou prestes a trazer a espada contra vocês. Vou destruir os altares idólatras. Seus altares serão arrasados. Seus altares de incenso serão esmigalhados. E abaterei o seu povo na frente dos seus ídolos. Porei os cadáveres dos israelitas em frente dos seus ídolos e espalharei os seus ossos ao redor dos seus altares. Onde quer que você viva, as cidades serão devastadas e os altares idólatras serão arrasados e devastados. Seus ídolos serão esmigalhados e transformados em ruínas. Seus altares de incenso serão derrubados e tudo o que vocês realizaram será apagado. Seu povo cairá morto no meio de vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Mas pouparei alguns. Alguns de vocês escaparão da espada quando forem espalhados entre as terras e nações. Ali, nas nações para onde vocês tiverem sido levados cativos, aqueles que escaparem se lembrarão de mim. Lembrarão como fui entristecido por seus corações adúlteros, que se desviaram de mim, e por seus olhos que cobiçaram os seus ídolos. Terão nojo de si mesmos por causa do mal que fizeram e por causa de todas as suas práticas repugnantes. E saberão que eu sou o Senhor, que não ameacei em vão trazer esta desgraça sobre eles. Assim diz o soberano Senhor: esfregue as mãos, bata os pés e grite: Ai! Por causa de todas as práticas ímpias e repugnantes da nação de Israel, pois eles morrerão pela espada, pela fome e pela peste. Quem está longe morrerá pela peste, quem está perto cairá pela espada, e quem sobreviver e for poupado morrerá de fome. Assim enviarei a minha ira sobre eles, e saberão que eu sou o Senhor, quando teu povo estiver estirado, morto entre os seus ídolos, ao redor dos seus altares, em todo monte alto e em todo topo de montanha, debaixo de toda árvore frondosa e de todo carvalho viçoso, em todos os lugares nos quais eles ofereciam incenso aromático e todos os seus ídolos. Estenderei o meu braço contra eles e tornarei a terra uma imensidão desolada, desde o deserto até Dibla, onde quer que estiverem vivendo. Então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 7. A chegada do fim. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, assim diz o soberano Senhor ao povo de Israel. Chegou o fim. O fim chegou aos quatro cantos da terra de Israel. O fim está agora sobre você. E sobre você vou desencadear a minha ira. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e a retribuirei por todas as suas práticas detestáveis. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Com certeza, eu a retribuirei pela sua conduta e pelas práticas detestáveis no seu meio. Então você saberá que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano Senhor: Eis a desgraça. Uma desgraça jamais imaginada vem aí. Chegou o fim. Chegou o fim. Ele se insurgiu contra você. O fim chegou. A condenação chegou sobre você que habita no país. Chegou a hora. O dia está próximo.
há pânico, não alegria sobre os montes. Estou prestes a derramar a minha ira sobre você e esgotar a minha indignação contra você. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e a retribuirei por todas as suas práticas detestáveis. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Eu a retribuirei de acordo com todas as práticas detestáveis que há no seu meio. Então você saberá que é o Senhor que desfere o golpe. Eis o dia, já chegou, a condenação irrompeu, a vara brotou, a arrogância floresceu, a violência tomou a forma de uma vara para castigar a maldade. Ninguém do povo será deixado, ninguém daquela multidão, tampouco nenhuma riqueza, nada que tenha algum valor. Chegou a hora, o dia chegou, que o comprador não se regozije, nem o vendedor se entristeça, pois a ira está sobre toda a multidão. Nenhum vendedor viverá o suficiente para recuperar a terra que vendeu mesmo que viva muito tempo, pois a visão acerca de toda a multidão não voltará atrás. Por causa da sua iniquidade, nenhuma vida humana será preservada. Embora toquem a trombeta e deixem tudo pronto, ninguém irá a combate, pois a minha ira está sobre toda a multidão. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. Quem estiver no campo morrerá pela espada, e quem estiver na cidade será devorado pela fome e pela peste. Todos os que se livrarem e escaparem estarão nos montes, como pombas nos vales, cada um gemerá por causa da sua iniquidade. Toda mão penderá frouxa, e todo joelho se desfará em água. Eles se vestirão com pano de saco e se cobrirão de pavor. Terão o rosto coberto de vergonha, e a sua cabeça será rapada. Atirarão a sua prata nas ruas, e o seu ouro será tratado como coisa impura. A sua prata e o seu ouro serão incapazes de livrá-los no dia da ira do Senhor. Não poderão saciar a sua fome e encher o seu estômago. Servirão apenas para fazê-los tropeçar na iniquidade. Eles tinham orgulho das suas lindas joias e as usavam para fazer os seus ídolos detestáveis e as suas imagens repugnantes. Por isso, tornarei essas coisas em algo impuro para eles. Entregarei tudo isso como despojo nas mãos de estrangeiros e como saque nas mãos dos ímpios da terra, e eles o contaminarão. Desviarei deles o rosto, e eles profanarão o lugar que tanto amo. Este será invadido por ladrões que o profanarão. Preparem correntes, porque a terra está cheia de sangue derramado, e a cidade está cheia de violência. Trarei os piores elementos das nações para se apossarem das casas deles. Darei fim ao orgulho dos poderosos, e os santuários deles serão profanados. Quando chegar o pavor, eles buscarão paz, mas não a encontrarão. Virá uma desgraça após outra, e uma notícia após outra. Tentarão conseguir uma visão da parte do profeta, e o ensino da lei pelo sacerdote se perderá, como também o conselho das autoridades. O rei pranteará, o príncipe se vestirá de desespero, e as mãos do povo da terra tremerão. Lidarei com eles de acordo com a sua conduta, e pelos seus próprios padrões os julgarei. Então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 8. Idolatria no templo. No quinto dia do sexto mês do sexto ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa quando a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem.
de que parecia ser a sua cintura para baixo. Ele era como fogo, e dali para cima sua aparência era tão brilhante como um metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu. Em visões de Deus, ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde Certo. estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ali, diante de mim, estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi junto à porta do altar o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ele me disse: Filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário, mas você verá práticas ainda piores que estas. Em seguida, me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: Filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Ele me disse: Entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei. Lá, desenhadas por todas as paredes, de todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros, e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel, e Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha em suas mãos, elevava-se uma nuvem aromática. Ele me disse: Filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida? Elas dizem: O Senhor não nos vê. O Senhor abandonou o país. E de novo disse: Você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamos. Ele me disse: Você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que esta. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente. Estavam se prostrando na direção do sol. Ele me disse: Você viu isso, filho do homem? Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras para a nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? Veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso, com ira, eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. E assim termina a nossa leitura de hoje. Uma leitura aí que a gente já viu que é profética, né? Essa de Ezequiel, ela é uma visão, né? Mas quando a gente lê em Jeremias, a gente vê que Jeremias alertou quase que igualzinho que Ezequiel está falando aqui. E lá em Jeremias a gente já viu muita coisa já acontecendo, né? Então é onde também a gente lê e até causa um pouco de espanto e temor também, porque você vê que realmente vai acontecer, principalmente igual quando fala ali no 7, né? Pessoas vão comer os próprios filhos, né? Os pais vão comer os próprios filhos. E a gente viu que isso aconteceu. Mas, E é legal da gente ver assim, que, igual Jeremias, ele estava em Israel, então ele vivenciou tudo aquilo, né? Ele profetizou e ele alertou ao povo de Israel. Já Ezequiel, ele estava na Babilônia, né? Então, tipo assim, pô, como que Ezequiel podia alertar o povo de tudo que ia estar acontecendo e como que Ezequiel ia poder ter o entendimento de tudo que estava acontecendo?
somente através de Deus. Ou às vezes, né, por cartas, alguém que pudesse estar enviando cartas, mas isso é legal da gente entender que se passa quase no mesmo período ali que Jeremias está lá em Israel, né? Que Jeremias está vivenciando isso que Ezequiel está vendo por fala de Deus, né? E por visões, né? Então eu acho bacana de entender essa parte, né? Cada um estava numa ponta, mas É. tudo aqui, igual a Sayuri já falou, a gente já viu, né, em Isaías, Jeremias, a gente já não é nada tipo pra gente no momento tipo assim, uou, né? O que que é isso? Como assim, né? E começando ali para a gente comentar, né, sobre a nossa primeira leitura, que foi o capítulo 5, uma espada contra Jerusalém, né, ou então a navalha do julgamento de Deus. Aqui a gente percebe também que Deus fala muito através de tipo, parábolas, né, e ilustrações com Simbolismos, né? simbolismo, ilustrando, né, para Ezequiel mostrar para o povo, né? Seria assim como Jesus também, quando veio para a Terra, né? Ele falava por meio de parábolas para assim quem tem ouvidos que ouça, né? E entender as ilustrações que estava falando. Com Ezequiel era desse jeito. E aqui, nesse momento do capítulo 5, ele faz uma ilustração através de cabelo e barba sendo rapado, né? E naquela época, o cabelo e a barba para o homem era questão de honra e rapá-lo era uma questão de vergonha. E quando o Senhor utiliza disso, né, com a espada, rapou o cabelo de Ezequiel e a barba de Ezequiel, estaria ilustrando ali para o povo de Israel que através da espada viria a vergonha deles, né? E também com aquele cabelo, né, que ele fala assim, um pouco você joga no fogo, outro pouco você joga aqui, outro Espalha pelo vento, né? é, é a forma como ele iria fazer com o povo de Israel. E o pior é quando ele fala assim: um terçozinho você guarda com você dentro da tua roupa, né? Só que desse pouquinho que você já guardou, tira mais um pouco e joga no fogo. Então, para a gente ter essa noção da quantidade que seria só os remanescentes, né, daquela nação. Então, aqui ele estava ilustrando para todo aquele povo que estava já exilado na Babilônia, tá? A gente não pode esquecer que Ezequiel está dentro da Babilônia, tá? Estava exilado junto com o rei Joaquim, que ele estava falando tudo isso para os exilados, né? E é legal da gente ver ali no do versículo 7 em diante, né, que tudo isso ele contextualiza, ele mostra no comecinho ali do capítulo 5, né? E depois ali no 7 ele coloca, né? Assim diz o soberano Senhor, você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor, e não agiu segundo os meus decretos, nem obedeceu às minhas leis. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. Então, tipo assim, até isso, ele mostra que isso vai acontecer com Jerusalém pela desobediência e pela falta de respeito e pela rebeldia, né, ali de Jerusalém. Porque ali no 8 ele começa: Por isso diz o Senhor, estou contra Jerusalém, por causa disso, disso, disso. E ainda digo mais, por causa disso, disso, disso. Então, tipo assim, é muito parecido, né, do versículo 8 ali em diante, muita profecia que a gente já viu, né, lá em Jeremias, Isaías, por que que o Senhor estava tão irado, Irado. né? E daí quando a gente vai ali para o capítulo 6, agora Deus pede para Ezequiel olhar para os montes, para as ruínas, para as colinas e fazer profecias ali, e principalmente por causa dos altares idólatras. Então, era nos montes, era nas colinas que tinha muitos altares idólatras, né? Que o povo de Jerusalém ia até essas montanhas, essas colinas, adorar outros deuses. Mas a gente vai ver também que não é só, né, nos montes e colinas. Ali no finalzinho do capítulo 8, a gente vê sobre a idolatria dentro do próprio templo do Senhor. E isso é uma coisa que para ele, né, Era era detestável, né? detestável, né? Repugnante. Então ali ele coloca a profecia, né, para os montes de Israel, né, ali no 6 e em diante ali no versículo 8 ele coloca, né, mas pouparei alguns de vocês escaparão da espada,
porém, quando forem espalhados entre as terras das nações, né? Mas, né, e esses que escaparem, né, ele fala ali, mas ali nas nações para onde vocês tiverem sido levados, aqueles que escaparem se lembrarão de mim, lembrarão como fui entristecido por seus corações adúlteros, que se desviaram de mim, e por seus olhos que cobiçaram os seus ídolos. Então terão nojo de si mesmo por causa do mal que fizeram, né? Então assim a gente pode ver que essa idolatria, né, com outros deuses, né, foi uma das coisas eu acho que mais aborreceram Deus, né? Muitas vezes a gente já acredita que idolatria é somente você idolatrar Uma outras imagem, imagens, né? né? Você idolatrar outros deuses, mas existem muitas outras formas de idolatria, né? Então, às vezes é legal da gente ler isso e entender como a idolatria pode ser, o quanto ela é repugnante para Deus, né? E como a idolatria em si faz com que nós não seguimos o propósito que Deus tem para as nossas vidas, né? Então, existem outros tipos, né? Um deles a gente pode, às vezes, idolatrar nossa própria família, né? Nosso próprio filho, nossa própria esposa, ou Ou o até próprio nosso trabalho. próprio trabalho, ou nossa própria mãe, ou nosso próprio pai. A gente pode idolatrar muita coisa, não somente imagens, né? Tudo aquilo que a gente coloca, talvez não diretamente, mas indiretamente, talvez ali até fora do nosso consciente, mas tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus acaba se tornando uma idolatria, né? E ali no versículo 11 ainda tem essa parte, né, que o Senhor fala para Ezequiel, né, esfregue as mãos, bata os pés e grite, né? Esse fato, né, de você esfregar as mãos, bater os pés, era um símbolo, né, demonstrava ira e lamento, né? Era um símbolo de quando você estava irado e também lamentando, né? E ali ele ainda continua, né? Porque no capítulo 6 a gente viu que o povo seria espalhado, teria alguns remanescentes, né? Mas ali ele ainda continua, que aqueles que não morrerão pela espada, morrerão pela fome e pela peste. Ou seja, aqueles, ainda ele coloca, né? Quem está longe morrerá pela peste, quem está perto cairá pela espada, e quem sobreviver e for poupado morrerá de fome. Ou seja, tipo assim, era para Todo mundo realmente morreu. acabar com a nação ali, né? A gente viu, né, em Jeremias, a gente já leu, que ainda vai ter um remanescente do remanescente, aquele pouquinho de cabelo que ficou na roupa, né, de De Ezequiel Ezequiel. aqui, mas muitos, né, muitos morrerão. É. E depois a gente foi para o capítulo 7, né, falando sobre o dia da ira do Senhor, que chegou o fim, né? A chegada do fim, né? E ele coloca: chegou o fim, chegou o dia. E esse momento a gente também já viu em Jeremias, né? Que esse ponto crucial aonde Ezequiel está detalhando é o dia do cerco, né? O cerco em Jerusalém, aonde o povo da Babilônia iria cercar o muro de Jerusalém. Lembra que a gente até comentou que o muro era super largo e eles queriam invadir o muro, entrar na cidade, porém não tinha como, né? Era com uma fortificação boa. E aí, do que eles invadiram, o que eles fizeram? Cercaram ali, que daí o povo ali dentro da cidade não produziam nada, né? Então eles tinham pouca comida, eles precisavam sair de Jerusalém para colher, para pegar os alimentos. Então, eles cercando, eles iriam ficar sem comida e aí, teoricamente, teriam que sair e ali a Babilônia iria atacar. E por isso que ele coloca até, né? Quem ficar ali dentro vai morrer de fome ou de peste, mas quem sair vai ser pela espada, porque quando saísse, Babilônia estaria esperando. E aí, por aquele tamanho de fome e não tendo alternativa, os pais iriam comer os filhos e os filhos comerem os pais. Tanto é que o Senhor fala, né? Eu farei algo com vocês que eu nunca faria e jamais farei novamente, que é essa parte de comer os filhos, né?
e isso era uma prática também repugnante do Senhor, mas que eles também estavam fazendo adoração e queimando os próprios filhos para outros deuses idólatras. Então, assim, seria pagando da mesma moeda que eles já estavam fazendo para outros deuses. Então, o Senhor estaria meio que castigando eles também por essa idolatria que eles praticavam ali dentro de Jerusalém mesmo. Até no finalzinho desse 7 ele ainda coloca ali no versículo 22, né? Desviarei deles o meu rosto, e eles profanarão o lugar que tanto amo. Este será invadido por ladrões que o profanarão, né? Então aqui Deus já está mostrando, né, para Ezequiel tudo o que vai acontecer, né, através ali de falas, né? Não é visões, mas é falas, é Deus contando ali para Ezequiel, né, o que ia acontecer com o povo, e ele ainda alerta, né? E ele fala ali, né? Quando o povo estiver pedindo socorro, lamentando, clamando pelo Senhor, ele vai estar com o rosto virado, né? E ali ele já avisa, né? Que o povo vai começar, o próprio povo dele, né? Os israelitas começarão profanando o lugar que tanto amam, né? E daí coloca, né? Que será invadido e tal. E isso é só para fazer, né? Um contexto ali com o capítulo 8, né? Porque daí no capítulo 8 já é uma visão, já não é mais uma fala do Senhor, mas é uma visão. E é aqui é legal que ele também data muito bem quando acontece essa segunda visão dele. Então é quase um ano depois da primeira visão que a gente leu lá no capítulo 1, né? Então vocês podem olhar certinho aí a data que ele coloca, né? E aqui é uma visão do Espírito. Então, novamente, né, são esses seres, né, celestiais ali que pega ele, né, o espírito dele e leva ele até Jerusalém, né? E ali quando ele chega em Jerusalém, que ele vai no templo do Senhor, começam a mostrar para eles o que o povo fazia dentro do templo, né? E é interessante da gente ver que não era só em um lugar, gente. Foi essa porta do norte ao pátio interno, né? E até ele coloca ali, né? Tem uma que ele fala sobre a Jazias, né? Jazanias, que é no versículo 11, que ele fala: na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel, e Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha em suas mãos, elevava-se uma nuvem aromática. Esse Jazanias é uma revelação até chocante de que ele estava entre os traidores, visto que a sua família, que a gente já falou dessa família de Safã em outras vezes, é uma família pertencente, firmemente dedicada ao Senhor. Era uma família de sacerdotes do Senhor. Só que aqui a gente vê Jazanias e ele ainda mostra, né? Tipo assim, puxa, tipo, até Jazanias ali, que era de uma família, vamos dizer assim, de cristões, né? Tá totalmente perdido, levando o povo à idolatria, né? A um outro, tipo assim, e isso tudo acontecendo, tipo, dentro do templo do Senhor, né? Então é repugnante, isso o tempo inteiro ali é Deus mostrando e falando para ele, filho do homem, você está vendo o que eles estão fazendo? Olha quão repugnante isso é. Então depois ele vai para uma outra porta onde vê as mulheres ali idolatrando também outros deuses, dentro do pátio interno, que ele coloca ali chorando por Tammuz, né? E esse deus Tammuz, né, que ele coloca aqui, era um deus principalmente voltado a um deus de agricultura, né? Então depois ele também ainda mostra que o pessoal estava prostrando dentro do templo dele, de costas para o altar do Senhor e se prostrando em direção ao sol. Então, assim, o que mostra aqui, principalmente para nós no capítulo 8, que além do capítulo 6, que havia essa idolatria nos montes, nas colinas de Israel, o que ainda era mais repugnante para o Senhor era dentro da casa dele, no templo que foi dedicado a ele, a tá acontecendo essa idolatria também em várias partes da casa dele. Não era isolado ali, não, a gente vê que várias pessoas e dentro, né, de várias partes do templo havendo essa idolatria. E a gente vê, né, já vimos isso, né, lá em Deuteronômio, que era uma das coisas mais repugnantes para o Senhor, era você ainda profanar o nome dele dentro do templo dele.
né? É tipo realmente alguém chegar dentro da sua casa, tipo assim, você nem pediu para entrar na sua casa, você entra, tipo assim, você foi, como assim, eu estou entrando porque eu quero entrar, não é porque, tipo assim, nossa, só tinha esse lugar, não, você podia ter feito em qualquer outro Na lugar, tua né? própria casa, Na né? tua própria casa, mas você ia dentro da casa do Senhor para profanar o nome dele e idolatrar outros deuses dentro da casa dele, né? E o pior de tudo, tinha gente que tinha conhecimento do Senhor, né? Não eram pessoas leigas que utilizaram o espaço, tinha pessoas ali que eram sacerdotes também. Então, isso que aborrecia muito o Senhor, e tanto é que quando ele finaliza, ele fala que o meu olho, né, não poupará e nem terei pena. E embora clamem os meus ouvidos em alta voz, ainda assim eu não os ouvirei. Então era para a gente também entender o tamanho da decepção, vamos colocar assim, que o Senhor estava, né? Porque o que eles estavam fazendo sim causava repugnação ao Senhor, e que mesmo que no momento ali da aflição deles, até que ele colocou em versículos anteriores, clamando por paz a mim, eu não iria conceder isso a eles. Então seria como se fosse realmente, né, um pai. Isso que a gente precisa ler a Bíblia e não só entender só o momento que a gente está lendo. É preciso entender todo o contexto que isso envolve para determinada coisa estar acontecendo. Senão, se você olha, vamos dizer assim, um exemplo, um pai só castigando o filho ali, você fala, nossa, que pai rude, meu Deus do céu, isso daí é o cão, né? Mas precisa olhar ao todo da história, né? Como era essa criança, o que essa criança estava fazendo? Será que ela estava indo por os caminhos errados para droga e tudo? Esse pai está tentando corrigir para não perder um filho? Então, isso é preciso olhar para você não julgar errado e assim também olhar o castigo que Deus está dando para você também não julgar como, nossa, Deus é ruim, nossa, Deus não tem piedade, meu Deus, o povo iria estar clamando em alta voz e Deus iria fingir que não está ouvindo, né? Que Deus é esse? Não, gente, você precisa entender o que realmente está acontecendo e o que aquele povo estava fazendo, e que era necessário sim um prumo, porque senão a orgia, o Sodoma e Gomorra iria estar se espalhando para outras nações, né? E não é esse o desejo do Senhor. Então, já te convido aí para você estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o seu sininho para estar com a gente, né? Quando a gente compartilhar mais e mais episódios, para a gente estar crescendo espiritualmente, aprendendo mais sobre a Bíblia, entendendo um pouco mais sobre todo esse passado histórico que se ocorreu, né, com Israel, e também estar entrando aí já no Novo Testamento, tá bom? Eu já te convido para estar conosco no próximo episódio. Beijo e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo, e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!